Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à 9ª edição da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Nessa edição, nesse dia 7, pós-carnaval, nós iremos homenagear Beatriz Nascimento, essa quilombola intelectual que tanto construiu para essa discussão. E vamos, nesses 21 dias de ativismo, junto com o Denilson, que está aqui para apresentar junto com vocês. Nesses 21 dias, do dia 7 ao dia 27, nós aqui estaremos fazendo um conjunto de ações, tá? Para que você possa não só estar participando, você possa também estar produzindo uma consciência de enfrentamento diária contra o racismo. Estamos aqui com a idealizadora da campanha. Luciene, fala pra gente um pouquinho como surgiu a ideia de criação da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. A ideia é a gente poder trocar, aglomerar, estar junto com pessoas para que a gente possa cada vez mais trazer mais pessoas para essa luta antirracista. Essa questão que não envolve só a luta ou do racismo interpessoal, mas também quais são as várias formas que a gente pode montar essa luta coletiva. Então, em 2016, era um momento em que a gente não tinha mais a marcha do 20 de novembro, a gente estava fazendo as coisas de forma pouco coletiva, cada um estava em um canto, e aí a ideia foi trazer isso para que a gente possa fazer junto. A gente só pode realmente fazer uma luta forte com uma questão coletiva. Então, em 2017, nós fizemos a primeira edição, mas ela aconteceu porque 21 de março de 1960 aconteceu o massacre de Sharpeville, na África do Sul. E aí foram 186 feridos e 69 jovens que foram assassinados pela polícia do apartheid. Esses jovens estavam numa passeata pacífica contra a obrigatoriedade do CARD, né, que era um cartão do ir e vir, e contra a obrigatoriedade do ensino do Afrikaner, que era a língua do opressor. A polícia do apartheid matou essas pessoas e só 5 anos depois a ONU dedicou esse dia, 21 de março, ao Dia Internacional pela Eliminação do Racismo. Isso é uma luta cotidiana, né? Então a gente discute nesses 21 dias quais são as várias formas de a gente identificar, a gente combater e a gente trazer mais pessoas para essa luta coletiva. Que legal, Lu. A gente está vendo que você está trazendo um pouco dessa forma de organização do movimento negro aqui no Brasil. E eu me lembro que você trazia muito a questão do não basta dizer que é contra o racismo. É necessário ser antirracista, como lembra pra gente a Angela Davis. Como é que foi o início, nesse 2016, convocar essa militância do movimento negro, essa militância que estava fazendo ações contra o racismo, que não se conhecia? Como é que foi nesse início aí? Bom, eu já sou militante, mas eu vi algumas pessoas dentro dos seus espaços de trabalho fazendo essa luta, mas cada um fazia no espaço, né? Eu, como trabalhava na FRJ, eu via pessoas que estavam na Rural, na UF, na UERJ, fazendo coisas isoladas, ou dentro dos seus espaços de trabalho, dos sindicatos. Então foi uma convocação. Nessa convocação a gente fez a primeira reunião lá no IFIX, né? E foram quase 100 pessoas, eu confesso que foi para mim a surpresa, mas muito feliz com essa adesão, e a gente conseguiu construir isso. E tem tantas datas importantes também em março, que a gente começou a identificar para que as lutas antirracistas não ficassem apenas na discussão do 20 de novembro. Né? Somos um país com 56% da população, então todo dia é dia de fazer essa movimentação, como você mesmo lembrou da frase da Angela Davis. Então, dia 8, a gente tem 8 de março, nós somos, as mulheres negras, 28% da população brasileira, então nós somos o maior segmento populacional. Dia 14, nós temos 3 figuras, ícones importantes, que foi o assassinato da Marielle Franco, que saía de uma atividade nossa, né, em 2018, da
da campanha dos 21 dias, e também tem o nascimento de Carolina Maria de Jesus e Abdias Nascimento. Então, são questões importantes que já nos trouxeram. Dia 16 é o dia em que Cláudia Ferreira foi arrastada pelo camburão. Então, a gente tem marcado esse dia como o dia da luta em nome, né, das vítimas do Estado. E temos esse dia 21, onde a gente faz uma marcha em que você é uma das pessoas que está lá apresentando esse histórico, essa questão geográfica, dessa importância na luta histórica do Rio. O movimento negro brasileiro, historicamente, tem afirmado as marchas como instrumento de convocação da sociedade para a discussão e enfrentamento do racismo. A Marcha de 88, uma marcha histórica do movimento negro, convocando a sociedade, o enfrentamento das ações antirracistas. A marcha na própria Chaperville, no dia 21 de março, que também convocando a sociedade na África do Sul para o enfrentamento contra o racismo, que a gente também viu essas marchas espalhando pelo mundo, a marcha em Selma, nos Estados Unidos, a marcha em Londres também, no dia 21 de março. Então vemos a importância das marchas como instrumento de convocação da sociedade, convocação de toda a militância do movimento negro para o enfrentamento ao racismo. Temos que lembrar também as marchas que envolveram as mulheres negras, né? Em 2015, a primeira marcha de mulheres negras, né, pelo bem viver, né, contra o machismo e o sexismo. E agora, este ano, né, 2025, a gente tem a segunda marcha de mulheres negras pela mesma luta. Então, esse âmbito, essa luta em que a gente se coloca na marcha para colocar a importância e quantos somos cada vez mais, são fatores super importantes para a nossa luta cotidiana de forma acentuando, cada vez mais coletiva. Igor, você falou que no primeiro ano da campanha, a campanha surge mais aqui no Rio de Janeiro, e depois começa a ir para São Paulo, mas só que hoje ela ganhou aspecto nacional e internacional. Como é que foi isso? A campanha dos 21 dias chegando ao Brasil e chegando em outros países? Esse é um fator importante. Pelo que a gente percebeu, era uma sensação que uma boa parte das pessoas que lutam nesse cotidiano, essa luta antirracista, anti-xenofóbica, que precisava ter grupamentos para que isso acontecesse. Então, primeiro foram alguns estados, né? A gente teve atividade lá no sul do Brasil, teve em Salvador, teve em Belém, enfim. A gente foi aumentando cada vez mais esse aspecto, até que a gente, em 2019, entrou em contato com o Grupo Africanista Global, e com várias pessoas, tanto da Europa, principalmente da África, né, Estados Unidos e Canadá, em que eles também têm essa discussão internacionalista sobre a luta antirracista e fizeram atividades nos seus países. Então, a gente teve atividade em Londres, em Cabo Verde, na Espanha, em Portugal, em Gana, em Mali, teve também no Canadá e teve nos Estados Unidos. Então, isso é muito bom. Se a gente quer fazer, de fato, uma mudança, a gente tem que aglomerar pessoas onde a gente estiver, onde a gente puder alcançar. A campanha, então, também tem esse caráter pedagógico, né? De a gente conhecer também ações de combate ao racismo, instituições, coletivos de diferentes partes que a gente também não conhecia, né? E a gente passa também a criar essa articulação com pessoas do Brasil e do mundo. Queria que você falasse um pouco como é que foi a construção dessa agenda, esse calendário, tá, para criar e também estar divulgando a campanha. Então, a marca do 21 é para a gente marcar esse dia 21 de março, né? No início foi algo muito estranho, né? Talvez demais, mas é importante porque quem
discute ou vê, se interessa pela questão da saúde da população negra, pode trazer sobre a educação de várias formas, tanto sobre a questão da educação infantil, 10.639, 11.645, seja na política de cotas, né, nas universidades, seja esse ensino dessa discussão no interior de cada curso, de cada formação, seja para a gente trazer a discussão da contação de história infantil, seja para a violência, né, do Estado, seja para a violência política, que cada vez mais tem acontecido e atinge principalmente as mulheres, né, parlamentares, mulheres e tanto cis quanto trans. Então, tem sido muito forte a gente fazer essa questão da violência contra a mulher, da discussão sobre a criminalização. Então, são tantos temas que a gente precisa trazer isso para verificar. Não, o racismo ele não acontece só entre as pessoas, ele acontece na instituição, ele acontece na construção ou desconstrução de uma política. Então, são temas que a gente precisa trazer. E fomentar essa discussão é interessante para a gente modificar esse olhar, a gente construir uma outra sociedade. Então, essa é um movimento, uma luta coletiva que a gente precisa fazer. Trazendo aqui para a roda, Ana Paula Procópio, essa pessoa que foi uma das 7 primeiras que eu entrei em contato para a gente construir essa história da campanha dos 21 dias. Ela que é professora e primeira diretora da Escola de Serviço Social da UERJ. Muito obrigada, Lu. Eu fico muito contente de estar mais uma vez nessa 9ª edição da campanha dos 21 dias, tendo a honra de participar junto com você e com os companheiros e companheiras. A gente precisa falar, né, desse palco que é discutir sobre as políticas, sobre a questão antirracista, sobre a ação afirmativa. A Luciene, né, 9 anos atrás, ligou para dizer que tinha uma ideia maravilhosa e que a gente precisava fazer essa ideia. Eu conheci ela há pouco tempo, mas ela falou, estou te ligando, eu ainda não era diretora da Faculdade de Serviço Social, eu era professora da faculdade, e ela, eu tenho uma ideia, e eu estou chamando umas pessoas, e a gente precisa se reunir, a gente precisa movimentar. Você topa? Sim! Então, eu tenho muito orgulho de participar, né, da concepção, participar dos primeiros momentos, e ao longo desses anos a gente vem, né, construindo o movimento, mas também uma amizade, né, Lu? Que é isso, que isso também é importante, a gente pensar a amizade. E quando a gente pensa universidade e a população negra, essa é uma das questões que muitos estudantes da universidade eles se ressentem muito dessa falta de afeto, né? E isso está muito relacionado com a maneira da educação formal. Muitos estudantes e muitos militantes dos movimentos negros, eles vêm de uma perspectiva de educação antirracista que tem afeto, que tem comida, que tem dança, que tem samba, que tem vida acontecendo, né? E quando entra na universidade, é aquilo assim, né? Olha, todo mundo sentadinho, você só pode falar depois que o professor fala, e o que você diz não está nunca certo, porque não é aquilo que o autor disse. Então, as pessoas passam 4, 5 anos, muitas vezes, numa formação em que elas não se conectam com aquela formação. Então, é importante a gente pensar nessa forma afetiva, e eu acho que eu conecto muito isso com a trajetória do movimento dos 21 dias, com aquilo que a gente pode chamar de educação antirracista, que é construída pelos movimentos sociais negros. E a gente pode se remeter desde os anos 30, à Frente Negra, né, brasileira, ao Teatro Experimental do Negro, do Abdias, ao teatro também, né, do Solano Trindade, e uma série de experiências que nunca foram incorporadas pela universidade, mas que, é claro, a partir do momento em que o Brasil é demandado, né, por ações afirmativas e por cotas na universidade, a entrada de estudantes negros provoca a universidade
a se rever, porque não dá para ser esse mesmo currículo, né? Eu costumo dizer que a universidade ela faz bem para os estudantes negros, mas os estudantes negros fizeram algo inimaginável para a universidade brasileira, que é trazer para dentro dessa universidade justamente a potência da educação antirracista dos movimentos sociais negros, né? Acho que é um pouco por aí. Inclusive mostrar assim, vocês estão tratando do Brasil, vocês estão olhando para quem é o Brasil, nós estamos aqui, somos a população, essas políticas, os estudos também têm que haver com a gente, né? Sim, sim. E eu penso que, particularmente aqui no estado do Rio de Janeiro, eu como docente da universidade, eu entrei na universidade como estudante de graduação em 2001, antes da implementação das cotas, então eu vi como estudante a entrada desses colegas negros, né, por cota, né, e foi violento a forma como isso aconteceu, porque não houve uma receptividade por parte do corpo dessa universidade para que houvesse, né, então, para que esses estudantes entrassem nessa universidade e tivessem um pertencimento, né? A gente pode dizer que a gente chama de uma inclusão sem pertencimento. A gente levou, e isso é o UERJ, que a gente tem muito orgulho de dizer que nós somos uma das primeiras universidades a implementar uma política de cotas, né, raciais e sociais, né, porque a cota na UERJ ela é racial e social, né, mas ao mesmo tempo nós levamos mais de 20 anos para ter uma pró-reitoria de assuntos estudantis, né, que a gente chama de PR4. A gente levou quase esse mesmo tempo para ter um restaurante universitário no campus Maracanã, né? Então, fala-se do acesso, mas a gente também tem que pensar na permanência. E aí essa permanência do ponto de vista concreto, a possibilidade das pessoas poderem se alimentar, poderem acessar os livros, poderem acessar os equipamentos, mas também a possibilidade dessas pessoas, né, nós, estudantes negros e negras, né, termos acesso aos intelectuais negros, negras, indígenas, latino-americanos, né, que nos dão um sentido da nossa realidade. E a campanha, na primeira edição da campanha, em 2017, o final dela foi justamente defendendo as cotas. A gente estava lá na UERJ, porque essa ameaça é uma constante, sim. A gente estava lá, terminando a campanha dos 21 dias, justo na UERJ. A gente tem sempre essa questão, porque as cotas, elas são, a cada 10 anos, elas são revistas, né? Porque a política, e a gente tem que entender as cotas, ações afirmativas, como uma política pública, essas políticas públicas, elas são encaminhadas pelo Estado numa perspectiva liberal, na ideia de que, olha, a gente está dando algo para que haja aí condições iguais de competição na vida. Uma discriminação positiva. Sim, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a demanda dos movimentos sociais negros por cotas, ela não é na perspectiva liberal, ela é na perspectiva da reparação. A gente pode pensar, por exemplo, o mote, né, desse ano, da Marcha das Mulheres Negras, que é a reparação, bem viver, mas é reparação. Reparação a gente não mede de 10 em 10 anos, até porque o racismo não é um ponto fora da curva, né? O racismo é justamente o que estrutura a sociedade. Então, a gente não tem como medir que em 10 anos nós teremos, então, reduzido o racismo ou eliminado o racismo com cotas. Claro que não. Na verdade, as cotas elas são importantíssimas para que a gente possa abrir o conflito, para que a gente pudesse abrir o conflito de que essa é uma sociedade racista. Eu acho que essa é uma demanda importante. A gente só tem políticas públicas de ação afirmativa porque existe o racismo, não é por outro motivo. Sim. Então, as pessoas elas saem da universidade e elas se deparam com um mercado de trabalho racista, elas se deparam com uma vida social racista. E é claro que isso a universidade não está apartada. Então, a gente luta pela manutenção das cotas, pela ampliação das cotas, e aí a gente também fala de cotas para pessoas trans, de cotas para pessoas indígenas, mas a gente também tem que falar de permanência
e de saída, né? De como é que isso vai se dar. A vida social é racista, então a gente tem que pensar políticas antirracistas para a totalidade da vida social, não só dentro da universidade. Sim, a gente pensando, porque a gente está falando de universidade, mas a universidade são onde se constroem muitas das políticas públicas, sobre vários aspectos, sobre vários cursos. Então, a gente vai pensar para a vida da criança, em que aspectos? Na saúde, na sua creche, na sua vida, porque é ali que começa, entrando no espaço da educação, a vida coletiva, a gente vai dar, essas crianças também vão dar de cara com situações de racismo, né? Onde se vai atender, onde se vai criar política, existe a política integração da população negra, Lei 10.639, 11.645, e várias questões que envolvem isso. Então a gente precisa pensar e construir, porque não é só cota de entrada, né? O que se vai fazer para essa sociedade? Não. Até porque a cota, ela é uma dimensão. A cota, ela não é uma política em si mesma. A cota, ela está organizada, ela precisa estar organizada com outras dimensões, articulada, melhor dizendo, com outras dimensões. Então, quando Luciane fala da 10.639 e da 11.645, essas duas legislações que incluem a história e a cultura afro-brasileira e cultura indígena e a história também das populações negras e indígenas na formação social brasileira, em todos os níveis da educação brasileira, essas políticas educacionais, elas se remetem a toda a população brasileira, elas são políticas valorativas, né? Elas não são apenas para o segmento negro ou para o segmento indígena, e elas precisam se articular. Então, a gente pode chamar de um combo, né? Tem as políticas valorativas, as políticas de ações afirmativas, e no interior das universidades também houve, 20 anos atrás, o fomento à criação dos NEABs e NEABIs, né? Os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, justamente para fomentar dentro das universidades uma transformação dos seus currículos, porque é das universidades que saem as pedagogas, os pedagogos, os assistentes sociais, enfermeiros, médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, toda essa gama de profissões cujos currículos remontam muitas vezes, né, a questões do século XIX, né, de racismo, de eugenia, e que ainda se mantém nos currículos, tudo isso tem que ser transformado por dentro. Então nós pensamos, mas as escolas de ensino básico elas não conseguiram incluir a Lei 10.639 e 11.645, mas como é que essas docentes estão sendo formadas? A universidade realmente conseguiu internalizar essa formação como um princípio ou fica como uma escolha? Eu vi essa frase de uma pessoa esses dias que as políticas capacitistas, a pessoa usou esse exemplo do anticapacitismo, elas ainda são uma escolha, né? E também no Brasil a gente a implementação de legislações antirracistas ainda é uma escolha dos gestores e das gestoras. Não está dado como algo que tem que ser colocado, que tem que ser implementado. Pois é, nas políticas de integração da população negra, por exemplo, a importância do quesito cor, né? Que tipo de política, porque tem que colocar esse orçamento para onde, que doenças. Então, elas precisam também ser colocadas e entender esse processo. Então, mesmo que tenha uma anamnese dentro do prontuário, ali o quesito cor, e agora obrigatoriamente, né, dos dados de saúde você tem que colocar, mas e a coleta? O que faz? Então, e para isso são questões que constroem a nossa política pública. Lembrando que, sendo nós 56% da população brasileira, como não nos olhar? Como não fazer essa identificação? Não né? fazer. Eu, enquanto docente da universidade, ninguém nunca perguntou a minha cor. Eu
também, né, faço uso de espaços de saúde pública. Eu fui tomar vacina contra a Covid, todas as doses, e nenhum dos momentos em que eu fui tomar vacina, a minha cor foi perguntada, né? Eu vou ao posto de saúde, quando terminou aquela primeira identificação com os dados e tal, eu perguntei para a pessoa, que era também uma mulher negra, você não vai perguntar a minha cor? E a pessoa, muito sem graça, voltou e perguntou, né? É preta, parda, amarela, indígena e tal. E eu falei, preta, eu sou uma mulher preta. Então, a gente sabe que o racismo no Brasil tem maneiras de se perpetuar, né? E essa é uma forma, né? Há uma transformação para que se mantenha exatamente do mesmo modo, né? Então, nós temos legislações importantíssimas, legislações que foram demandadas pelos movimentos sociais negros, mas que estão aí há 20 e tantos anos sem que elas sejam implementadas. Como falou Luciene, ela citou a Política Nacional de Saúde da População Negra, que é uma política de 2009, né, que foi referendada pelo Estatuto da Igualdade Racial como uma lei nacional, e nós ainda temos profissionais de saúde de todas as áreas que absolutamente desconhecem esta legislação, desconhecem a obrigatoriedade do quesito raça-cor com a coleta qualificada, e então a perpetuação do racismo no Brasil, ela se dá desta maneira. Há um avanço legal, mas há um cotidiano de realidade em que isso vai sendo sempre deixado de lado, né? Durante a pandemia de Covid-19, isso foi muito falado. Tem um artigo que foi muito interessante, né? Que foi pela professora dela, que eu esqueci, a nossa médica Helena Borré, se não me engano, que justamente ela questionava que as equipes de saúde diziam que não iam parar para coletar o dado cor, porque isso não era importante, né? Então, isso foi uma questão dos primeiros 3 meses da pandemia, nós ficamos sem os dados de cor, né? Ou seja, nós tivemos um entendimento equivocado de que a pandemia, o vírus, ele era um vírus democrático, entre aspas, né? Atingia toda a população indiscriminadamente, ricos, pobres, negros, indígenas, mas ainda que o vírus não contamine de forma discriminada, a possibilidade das pessoas se manterem seguras, a possibilidade das pessoas não morrerem, não era a mesma. Então, quem é que não pôde parar? Quem é que continuou trabalhando? Quem é que pegou ônibus lotado? Quem ficou na fila para conseguir benefício? Todas as pessoas negras, né? Quem foram as primeiras pessoas contaminadas, a primeira pessoa que morreu de Covid foi justamente uma mulher negra, empregada doméstica, né? Os dados mostravam que quem mais morriam eram as pessoas negras, que eram quem chegava no atendimento, eram os porteiros, motoristas. Então, quando você some esses dados, você deixa de mostrar a quem, né? E fora de que as primeiras recomendações, precisamos lavar as mãos. Quais são as populações que têm água encanada, né, que têm esgoto, né? Distanciamento social. Social. Então, álcool, eu me lembro que o álcool chegou a quase R$100. Né? Então, qual é qual é a democracia que esse vírus dava? Na verdade, aonde afetava mais, né? Sim, e a gente só conseguiu descobrir isso à medida que os dados foram, né, por demanda dos movimentos negros que se organizaram, né, em busca de pressão, de pressionar o Ministério da Saúde em prol dos dados. E a gente volta para a questão da educação, porque é na formação profissional que essas questões vão ser tornadas relevantes ou não, né? Então, eu penso que a gente precisa ainda avançar muito para trazer para dentro da universidade essa perspectiva de educação que a gente está chamando de uma educação antirracista, cuja raiz são os movimentos sociais negros, para que esse enfrentamento ele se dê também
por dentro da lógica do currículo, por dentro das formações, e não somente como algo subjacente, acessório, uma disciplina eletiva, uma conversa no período de novembro, ou mesmo, a gente quer que as pessoas façam as atividades dos 21 dias, a gente tem, as universidades são, né, os espaços em que mais acontecem atividades dos 21 dias de ativismo contra o racismo, mas a gente precisa que essas atividades elas sejam incorporadas como uma questão cotidiana, né, no interior aí das formações. Pois é, a gente vai ter esses 21 dias para a gente ver isso acontecer. Vamos lá, que venham outros, né, além dessa edição. É isso. Companheira de primeira hora. E se aquilombando aqui com a gente, Érica Bispo, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em estudos africanos. Érica, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Lei 10.639, desafios, retrocessos e propostas para a educação brasileira. Bem-vinda. Obrigada a todos, todas. E como é que a gente leu esse momento da democracia, tanto no Brasil quanto no mundo, e os desafios para a aplicabilidade da lei? Bom, eita, pergunta difícil, né? Juntou o momento atual para além dos desafios da lei. Porque, em primeiro lugar, a Lei 10.639 ela é de 2003. Nós estamos em 2025, são 22 anos de lei, e até hoje, 22 anos depois da lei, a gente não tem uma aplicação efetiva, né, da prática na rotina das escolas. Mas a gente tem uma mudança significativa, a gente tem uma construção, sim, ao longo desse tempo que é muito importante. A gente, né, tem um aumento do número de cursos que oferecem formação específica para professores. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu posso lembrar de forma bem rápida, a minha instituição mesmo, o IFRJ. Nós oferecemos uma especialização em ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras, que é gratuito, que é oferecido no campus São Gonçalo. Eu sou professora dessa cadeira também, dessa pós também. Enfim, esse é um dos exemplos gratuitos. A PUC, de vez em quando, oferece cursos de extensão específicos. E com essa ampliação, que vem não só do próprio texto da lei, mas da Lei 10.639, mas da lei de cotas também, o número de estudantes e pesquisadores negros que começam a se debruçar sobre relações étnico-raciais, sobre a história da África, sobre literaturas africanas, sobre literatura afro-brasileira, sobre a história dos afrodescendentes no Brasil, a gente vê pipocando de vez em quando vários cursos online, pagos ou gratuitos, também oferecendo essa formação. E tudo que eu vi até hoje é sempre dependendo da área de interesse que a pessoa tenha, né? Porque o que ela está buscando, sempre tem uma contextualização nesses cursos para quem não tem leitura nenhuma. É muito normal que o professor da área, quem se propõe a fazer um curso desse, a ofertar alguma coisa nessa linha, sempre começa partindo do pressuposto de que aquele estudante ele não conhece nada, e a partir daí o professor vai direcionar para aprofundar naquilo que mais interessa a ele. Perfeito. Eu acho que foi a deixa que a gente precisava para fazer a pergunta mais cara para a gente nesse momento. Como que a gente começa a estudar África? Seja historiador, professor de literatura, geógrafo. Como que a gente estuda esse continente tão complexo, mas tão importante para a gente se entender enquanto pessoa preta na diáspora? Uhum. Primeira coisa que eu acho que é importantíssimo é sempre lembrar do seguinte: estudar África é estudar um continente que está do outro lado do Atlântico. Primeira coisa, né? Não dá para pensar... É óbvio que a gente sempre pensa a África a partir do Brasil, principalmente a gente que é negro, né? Mas a África é um continente que está do outro lado do Atlântico, então a gente precisa pensar a partir de uma outra realidade, né? Eu estava lendo essa semana, ou semana passada, o livro da professora Leila Hernandes, escreveu um livro chamado África na Sala de Aula, não lembro agora o ano, acho que é de 2005. Se eu não me engano, esse livro. E aí o capítulo que eu estava lendo, ele trabalhava com ele partia
do senso comum, né, do quanto o senso comum vai reforçando a ideia de que a África é um vazio, e os africanos entravam, né, nos livros didáticos com os quais eu estudei, né, eu tenho 45, então eu estudei lá na década de 90, 80, né, como se eles tivessem vindo do vazio, né? Então, primeira coisa é romper com essa ideia de vazio. Não existe um vazio em África. Agora, existe um outro modelo. Um modelo que é diferente. Ou outros modelos. Melhor ainda, perfeito. Outros modelos, porque a gente está falando de 2.000 etnias diferentes. E aí, o que são 2.000 etnias diferentes? 2.000 línguas, 2.000 formas de organização. O que a gente pode trazer para uma reflexão pessoal de diversos Brasis e não de um Brasil só. Sim. Só que quando a gente fala de Brasil, a gente ainda está falando de um país que vota no mesmo presidente, por exemplo. Né? E aí a África hoje são 54 países. E que são formados por povos étnicos, grupos étnicos diferentes. Moçambique, por exemplo, tem 200 povos etnias diferentes. E é um país. Né? Então a gente vai ter na África contemporânea questões ali ligadas a essa pluralidade. E é uma pluralidade que é religiosa, cultural, histórica, de formação, de organização econômica, social, política e tudo mais. Obrigada, meu amor. E já a gente conversa com o professor Luiz, que fez uma publicação muito importante sobre o tema. Como é que a gente pode, então, acessar uma bibliografia de fácil compreensão para quem está começando? Bom, as leituras sempre vão depender do para que você está começando a estudar África. Então, isso vai variar, né? Mas tem um texto que eu gosto demais, que é o texto do Amadou Hampâté-Bâ, chamado Tradição Viva. Ele faz parte daquela coleção História da África, que foi organizada pelo Kizerbo. Esse capítulo, né, do História da África, ele está super disponível gratuitamente na internet, né? Se você procura por Tradição Viva, já basta. A coleção toda tá disponível, mas o Tradição Viva você acha até independente, separado do restante do livro, porque ele é muito retomado e ele ajuda a fazer essa mudança de pensamento que eu falei sobre o olhar para a África para além dessa ideia muito corrente e do senso comum do vazio. Você vai entender um outro modelo, né, para começar a pensar outros modelos do plural. Obrigada. E chegando para conversar com a gente, professor Luiz Fernandes, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro e também coordenador da campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, e vai falar um pouquinho mais sobre as nossas produções. Tudo bem? Tudo bom. Que bom estar aqui com vocês. Eu queria destacar, né, uma coisa importante que foi aquela produção que nós fizemos logo depois da primeira edição, 2017, que foi o livro organizado por mim, pela Luciene, né, e pela Leila Xavier, que ali na campanha de 2017 nós tivemos a ideia de tentar aglutinar o que se tinha sido produzido pelos ativistas que organizaram várias atividades em 2017 e continuaram em 2018, né? E aí nós conseguimos reunir professores da educação básica, ativistas do movimento negro, né? Ativistas de coletivos. E foi muito interessante porque aí no ano seguinte, 2018, nós conseguimos aquele cartão de visitas que era o livro, né? Que até hoje a gente tem um pouquinho, né? Fizemos acho que 1.000 exemplares, né? Temos pouquinhos. Agora, o que eu queria destacar é que depois daquilo, nossa produção não foi só nos livros, né? Tem um projeto que é o professor Denilson, que a gente fazia cartografia, né? Que é você fazer todo um balanço do que foram essas atividades, mapeamento, o que foram essas atividades desde 2017 até hoje. E isso está tudo registrado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar, importante, porque ali tem produção de conhecimento. Porque muita gente acha que a campanha dos 21 dias ela termina 21 dias por ano, mas não. O que foi feito, o que foi produzido antes e depois, tem muita coisa produzida ali, tem muita coisa nova, tem muita formulação, né, do que é uma ação
antirracista. Produção de pensamento intelectual, né? Exatamente. E não é feito, que não é feito somente dentro da academia, que não é feito dentro dos espaços aristocráticos, das instituições, mas é feito na rua, né? Na rua, no quilombo, no terreiro. Trazer aqui uma provocação. Temos ainda poucas unidades disponíveis que o pessoal pode adquirir clicando no nosso site, entrando na loja da campanha. Mas tem alguma previsão de alguma novidade? O que vem por aí? A gente conversa nas nossas reuniões e entre as nossas reuniões tem uma ideia aí de fazer um e-book, né? Um e-book para a próxima, depois dessa campanha que ela vai fazer agora, né? Mas um e-book pensando já todo esse período aí, né? O e-book é uma coisa que assim, é mais rápida de produção, né? Você pode ter mais páginas, né? E aí a gente pode tentar uma proposta de sintetizar, né? Nesses anos todos, né? Já que vamos para o 10º ano que vem, no 10º ano lançar esse e-book para contar um pouco dessa história, registrar um pouco dessas lutas e dessa produção de conhecimento que hoje podemos dizer milhares de pessoas, né? No Brasil e no exterior. No Brasil e no mundo. Então aguardem, em breve teremos novidades. Bom, nessa roda, trouxe aqui Dom Philó, esse rei do seu music, esse representante do movimento, daquele que guarda toda uma história no Courtney. E a gente está aqui na sede com essa parceria que a gente tem tido ao longo desses anos. Mas aí, Dom Philó, fala aí sobre Courtney. Prazer imenso, Luciana, a gente está aqui, né? Geralmente a gente está atrás desses anos todos, atrás da câmera. Aí você me coloca aqui. Mas é um grande prazer. Na verdade, Courtney, né? O que vem a ser a Courtney? A Courtney, ela é parte integrante do conceito africano Sankofa. Os três, né? Você coloca os três pilares. Você tem o passado, né? O presente e o futuro, né? A Courtney é esse passado, né? Que ao mesmo tempo traz para esse presente e ressignifica de olho no futuro. Então a Courtney tem esse papel. Por quê? A gente sempre registrou, a gente nunca parou. A gente vem registrando ao longo desses anos todos sem parar, né? Sempre trazendo novidades. Isso aí faz parte da nossa missão. Isso, estamos falando de 45 anos. É tempo, né? Muito tempo, muita coisa. E nesse tempo vocês têm registrado e oficializado muita coisa. Muita coisa. A gente vê, inclusive, agora, né? Nós estamos editando material de Lélia, né? E aí eu estava revendo esse material e lá consta material da primeira candidatura de Lélia, assim como o Abdias Nascimento. Olha! Isso, né? Ela pelo PT, né? Candidata pelo PT. Sim. Abdias pelo PDT. Porque Lélia passou pelo PT e PDT, né? Sim, sim. E foi muito interessante esse período, e nós temos esses registros, né? E registros esses que é bom que fique, né? O importante dizer quem faz, quem fez, quem está por trás dessas imagens, né? Nós começamos lá na década de 80 com duas produtoras, a Inug Barujô, né? Que era de uma dupla, Hans Adalto, que hoje está na Alemanha, né? Sim. E Vicky Birbeck ainda está por aqui, essa inglesa que já está há muitos anos no Rio de Janeiro. A outra produtora, formada por mim e Carlos Alberto Medeiros, né? Formava, assim, essa galera que saía por aí registrando tudo. De vez em quando as duas produtoras estavam no mesmo espaço, né? Até porque a nossa pauta era cultura negra, então era muito fácil nos ver dentro das comunidades, dentro de organizações, né? Dentro de eventos. Dentro da marcha, como foi de 88. Dentro da marcha, né? A marcha de 88, fantástica, aquela marcha de 88, assim como outros eventos. Por exemplo, muito marcante, nós tivemos juntas duas produtoras, registrando a vinda de Nelson Mandela. Isso foi um marco aquilo. Nossa, aquele evento, 50 mil pessoas daquela passarela do samba para receber, né,
aquela entidade, né? Porque Nelson Mandela era uma entidade, né? Aquela figura fantástica, e lá estávamos registrando e éramos os únicos. A grande mídia, nem aí, nem aí. Estamos falando de um Nelson Mandela, que até então não era o Nelson Mandela presidente. Ele veio aqui enquanto presidente do Congresso Nacional Africano. Recém-retirado daquele retirado do prisão. cárcere, né? Sim. E veio pedir apoio, né? Apoio para essa candidatura à presidência na África do Sul. Aí, o governo do Leonel Brizola, né, enquanto governador, o Marcelo Alencar enquanto prefeito, né? Nós já estávamos ali, quando eu digo alguns membros da comunidade negra já em cargos, né? Por exemplo, dentro da secretaria, né? CEPROM, né? CEDEPROM, CEDEPROM, Secretaria de Defesa da Promoção das Populações Negras, algo assim. Sim, sim. E tinha também já parlamentares, como Carlos Alberto Caó, né? Teve um papel muito fundamental nesse evento. Então, nós temos assim registros fantásticos, né? E aqueles registros também que a gente ainda está recuperando, porque daquele material os formatos serão VHS, né? Posteriormente mini DV, né? Que são fitas menores. E a gente vem resgatando e se surpreendendo, né? Com os conteúdos que vêm, como, por exemplo, recém-descoberto, né? Quase 1 hora de entrevista de Beatriz Nascimento foi na PUC, em que a Vicky Birbeck e Hans Adalto lá estavam registrando, né? Entrevistando Beatriz sendo entrevistada por Januário Garcia. Olha! Esse material é inédito, é assim, fantástico, grandes revelações. Sim. Não posso dar um spoiler um pouco do que foi aquilo? Não, pode, esse é fácil, esse já está disponível. Ai, que Já legal. está disponível, tanto no acervo, né, que pode ser via YouTube, pelo canal da Cultine, ou então pela plataforma Cultine TV, né? Nós temos esse material, já está disponível, inclusive sendo objeto de pesquisa, né? Esse é que é o nosso objetivo, né? Isso sempre, né? Pleiteamos que o acervo seja visitado, pesquisado, possa ser utilizado sem ônus. Isso porque veio da comunidade, então a comunidade não tem que pagar por isso. Agora, é um modelo de negócio difícil manter um acervo como esse, né? Mas a gente vem conseguindo. E é como você disse, né? O papel do Cultine, que nem o Sankofa, que a gente utiliza como simbologia nessa edição da campanha dos 21 dias, de que trazer essa história é apontar o que foi, espalhar isso, deixar disponível, né, para quem não estava naquele período e poder construir o que a gente pretende fazer, o que pretende, e continuamos, né? Essa construção. Exatamente. E o acervo vem sendo pautado por etapas, né? Como todo um processo. Porque quando a gente cria, né, vem registrando desde 1980 pelas câmeras de VHS, e vem o advento da internet com a criação da plataforma do YouTube, né? Aí lá nós criamos um canal, tivemos uma parceria com uma produtora, a Digi2, na época de Davi Obadia e Maurício Eiras, que chegaram junto e falaram, olha, é caríssimo sim fazer essa digitalização de 1000 fitas, eram 1000 fitas VHS. E aquele material já se perdendo, porque, né, com o tempo a fita vai perdendo, né, aquela qualidade da imagem e som. Então, a partir dessas 1000 fitas de VHS, nós obtivemos, dentro da parceria com a Digi2, a possibilidade de digitalizar esse material. Aí conseguimos, né, digitalizar, perdão, não é nem esse termo digitalizar, porque não existia na época essa ferramenta. É verdade. Existia a ideia, e era caríssimo, né? Então nós fizemos o seguinte, nós pegamos as fitas VHS e passamos para outras fitas VHS. Então nós pegamos aquelas imagens e passamos para um outro dispositivo,
mais novo. E com isso daí, é claro, a gente perdeu um percentualzinho de material. Mas conseguimos manter aí 85%, perdemos 15%. Isso foi 2001, né? E aí, em 2008, chega aí o canal YouTube. Aí a gente começa a subir. Eu lembro que os primeiros vídeos a gente só podia colocar 10, 15 minutos de cada vez. Então, uma entrevista de 40 minutos, você tinha que fazer vários vídeos, né? Hoje já é possível você colocar 5 horas de mais, se quiser, 6 horas ou até mais, né? Que são chegando às grandes lives. Então, com isso daí, nesse momento, 2008, 2009, nós chegamos na internet. Aí as pessoas tiveram acesso. Aí vocês vão imaginar, pô, mas como é que eles pensaram isso? Não, a gente não pensou. A gente tinha uma missão, que eu classifico hoje ancestral, de fazer essa ação para que lá na frente, né, a gente pudesse ter uma história contemporânea do movimento negro. Porque, na verdade, do Courtney para trás, a gente não tem nada. A gente não tem nada do ponto de vista do audiovisual. Do ponto de vista da informação, alguém está escrevendo por nós. Pouquíssimos negros retratando a sua própria história, né? Então, o Courtney é diferente, porque a Lélia falou, dá o play. A Beatriz falou, dá o play. O Mandela, dá o play. Acabou, está ali. Está todo mundo vê diretamente. Então, esse é o grande passo do olhar, né, do conteúdo afro-brasileiro audiovisual. Mas é interessante o seguinte, antes da Courtney, né, era muito difícil. Qual era o nosso acesso? A galera que está aí hoje, assim, está aí fácil, vai no Google, dá uma googada. Naquela época a gente tinha um tal de um Atlas. Lembra daquela história? Tinha que procurar num Atlas. O tal do dicionário de português era desse tamanho, né? E você, para escrever, nossa senhora, quem tinha facilidade ia escrevendo. Tinha, né? Escrevia, apagava, escrevia, apagava. Hoje está aí o advento da internet, está aí o advento da tecnologia que facilita, né? O sujeito só manda a história e a inteligência artificial cuida do resto. Mas naquela nossa época era muito interessante, porque tudo era oral, né? Nossa história, a história Sim. preta sempre foi oral. Você tem uma ideia, no meu caso, né? Olha que a gente é militante, a gente está aí dentro. Mas eu só fui entender de Zumbi, acho que uns, 30 anos atrás. Quando eu conheço a história de fato, isso por conta das nossas andanças de militância dentro, porque essa conversa nasce dentro do movimento negro, né? Sim. Não é isso? Sim. Nasce dentro do movimento negro e ela chega até onde chegou, ao ponto de hoje ser um feriado nacional por conta de uma história fantástica, né? Mas isso a gente antes estava lá desconsiderando o 13 de maio. Né? Então, é muito interessante, já no Courtney, você vê essa história, essa formação. Você vai lá, quero saber se é Oliveira Silveira, vai lá, digitou, você tem a história. Isso é fantástico. Então, eu acho que o Courtney é uma ação revolucionária. Sim, onde você pode encontrar... Quando a gente fala do encontro de mulheres negras, né? Nossa. Quando a gente vai para... Está lá no Courtney. Não tem tudo, porque nem dava naquele tempo para fazer, mas tem lá as falas, Sim. as mulheres cantando. Então, Sim. tem coisas de história. A farsa da abolição, né? A marcha de 88, quando Sim, você vai ver o que foi aquilo, Sim, né? A filmagem, aliás, tem a voz do Gil lá ao fundo. Então, esse marco, né, das imagens, isso não era uma coisa... Isso tem história, tem filme e tem essa imagem marcada porque tem o Courtney. Sim. Você tem uma ideia, quando você fala desse encontro, né, esse encontro feminino de mulheres negras, de Bertioga, só entraram mulheres, homens não entravam. Tanto que a câmera foi a própria Vicky, né, junto com Mali Garcia, né,
que entrevistou Lélia, que entrevista a Lélia, inclusive tem um vídeo sobre isso, e outras mulheres negras que foram e registraram. E interessante o seguinte, olha, para quem é da área, sabe que filmar 25 minutos, naquela época, equivaleria a 2, 3 fitas de VHS. Nossa, a fita VHS era importada, caríssima. Você comprava clandestinamente, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe, ali na Uruguaiana, ou na 25 de março de São Paulo. Equivalente, né? E naquela época era assim, você não tinha, você tinha que comprar clandestina aquela fita. E geralmente você usava até o talo. Quando eu digo usar até o talo, você usava, aí quando você chegava no finalzinho, às vezes faltava um pedaço, você apagava aquele último evento. Porque você não tinha condições de copiar aquela fita e colocar à disposição no computador, como hoje. Até isso, né, você tinha essa dificuldade. Mas a gente conseguiu solucionar usando muita criatividade. Aliás, né, a nossa comunidade é bem criativa. Né? Bastante criativa. Sobreviver tem que ter criatividade. Então, Dom Filó, Courtney tem esse acervo, mas está em outro momento, né? Já passou para outro patamar. Sim, sim. Nós classificamos da seguinte forma, né? Primeira fase é o acervo, né? Chega ali 2020, no período da pandemia, nós entendemos que aquele acervo foi descoberto, né? As pessoas não tinham nada que fazer em casa, todo mundo pesquisando, descobrindo, né, o acervo de cultura negra da Courtney, e com isso daí a gente resolve entrar na fase do entretenimento, ou seja, vamos pegar esse acervo e dar uma cara de entretenimento para ficar mais acessível às pessoas, né? Isso aí nasce uma televisão. A gente cria uma televisão online, disponibiliza ela numa plataforma, né? Essa plataforma foi crescendo. Nessa plataforma nós temos o acervo, a televisão online, podcast, né? Uma série de informações. E com isso daí, chega 2023, nós somos convidados para colocarmos a nossa TV dentro de uma plataforma. Aí fomos convidados pela a empresa coreana Samsung, né? Que tem uma televisão, uma plataforma de Smart TV, de televisão, e lá várias emissoras. E essas emissoras, você tem lá 100 emissoras, nenhuma de cultura negra. E eles acharam, não, olha, esse canal aqui tem tudo a ver e vamos convidá-los. E nos convidaram. E chegamos lá com a nossa excelência. Você pode assistir a programação da Courtney TV na Samsung TV Plus, no canal 2134, também na TCL, para quem tem televisão TCL, lá no TCL Channel. E você também pode assistir no aplicativo da Pluto TV e no nosso site, www.courtney.tv. Quer dizer, então, o universo vem nos beneficiando, né? Isso está sendo muito interessante. E com isso aí chegamos ao patamar da distribuição. Porque com a televisão, você, além do seu acervo, você também pode ser uma janela para outros produtores, né? Para outras produções audiovisuais, que no Brasil está cheio, muita coisa bacana, né? Sendo produzida e não tem um espaço para exibir. Além do YouTube, né? E com isso daí a Courtney vem possibilitando isso. E hoje a televisão tem uma cara muito interessante, que você tem um programa com um sotaque, né? Norte, Nordeste, Sul, bem Sul, aquela região aqui mais Centro-Oeste, enfim. Isso, produções fantásticas. Isso aí está aberto. Você que tem uma produção, queira exibir dentro da Courtney TV, é só acessar a nossa plataforma, licenciamento.courtney/licenciamento, e disponibilizar sua obra. Isso será um bem fantástico, porque as pessoas precisam entender quem somos através dos nossos olhares, né? A forma como a gente produz. Então, a televisão nos permite isso. Além da televisão, a gente tem um streaming.
a gente também coloca no streaming essas obras. Então tá ali. Quem não for ver na televisão naquele momento, vai lá e acessa, que você tem condições de assistir assim o universo da cultura negra, 100% cultura negra, Cutine TV. Então, está feito o convite. Você que tem esse trabalho, por favor, apresente aqui para o Cutine para ser divulgado e para fazer essa troca. Então, também acompanhe as atividades dos 21 dias de ativismo, que vamos estar os 21 dias aí apresentando muita coisa. E não deixe de acompanhar e ver cotidianamente Cutine TV e seu streaming. Será um grande prazer. E essa parceria cada vez mais forte, né? Sim. Estaremos em breve lançando mais e mais atividades, quem sabe fora desse momento, né? Quem sabe umas pílulazinhas, 21 dias assim, Vambora. durante o ano. Vai ser ótimo. Já estamos aqui criando, né? Como você falou, o povo negro é muito criativo. Vamos lá Muito, fazer muito. umas coisas. Não, ó, mas uma coisa, a gente entrega, viu? Isso. A gente promete, a gente entrega. Com excelência. Obrigada mesmo. Entrando na roda, essa companheira militante do Movimento de Mulheres Negras, Beth Viana, cientista social, com muitas histórias da sua experiência, mas também das suas pesquisas, né? E esse olhar sobre as mulheres negras. A gente quer falar um pouco de Beatriz Nascimento, 30 anos do assassinato dela, ela que foi vítima de feminicídio. Tem muitas histórias, né? Muitas histórias, né? Beatriz foi e é uma mulher fantástica. Eu estou falando esse no sentido que ela é uma das nossas ancestrais, tal como Lélia. Beatriz, ela estudou a fundo o quilombo e os quilombos. Foi ela que mostrou para nós, pelo menos para aqueles que militavam no movimento negro, no movimento mulheres, na literatura, que ela demonstrou e percebeu que nossas favelas, nossas comunidades, nossos espaços construídos sem ação nenhuma do governo, né, são uma continuidade dos quilombos. Os nossos quilombos urbanos. Então ela viu nisso, né? Que na verdade que é uma coisa assim que eu já traduzi, são pessoas que estão fugindo da extrema pobreza, de ter um teto sobre a cabeça. Eu fui criada, e você deve ter sido criada também, a importância de ter um teto sobre a cabeça. Isso diz a gente, né? A gente tinha que ter essa meta, né? Que eu podia alcançar 50, 70 anos, você tinha que ter um teto sobre a cabeça e deixar para a sua descendência. Então, Beatriz colaborou muito nisso. Isso, sim, a dedicação dela na UF, que ela fundou, um dos primeiros organismos coletivos dentro de uma universidade, que produziu várias semanas, abrigou pensadores que não tinha outros lugares, e isso desde quando ela era aluna na UF. Ela falava desse lugar da universidade. Né? Como ela se sentia? Num lugar ou não nesse lugar? Porque a universidade era um local que para ela precisava fazer essa discussão, já que não tinha, mas que ao mesmo tempo ela se sentia, esse é meu lugar, tem lugar para a gente ali. Então, ela também trazia muito dessa questão que envolvia o saber, a discussão, a história e a ciência. Pois é. Eu lembrei que eu não falei o nome, e não podemos deixar de falar, e você caracterizou bem o que foi o André Rebouças. E o André Rebouças ainda permanece. Esse coletivo, né? E a gente sempre chamava grupo, né? Nos primórdios, né? Que a gente ainda não estava sabendo desenhar o que era. Estou falando dessa gente, não, que a gente não é dessa geração, sim, né? A gente já encontrou já com consistência, né?
Mas esse agente, eu estou dizendo agente enquanto, como Lélia dizia, o povo negro. E Lélia, eu sou testemunha, né? Eu e Selma Maria, que era da UF, o quanto ela valorizava e dava força para que você pudesse estar na academia. Até porque ela sabia o preço alto que era nos cobrado. Porque quando eu entrei em 78, de fato, tinha uma posição assim, mas o que você está fazendo aqui? Né? O povo sempre, se a gente não... Só com o tempo, mas no começo eles ficam pensando que a gente era o quê? Uma faxineira, uma pessoa, não um aluno, né? Até porque eu tinha que me vestir não como uma estudante, calçadinhos de qualquer camiseta, porque eu tinha que sair dali, eu ia trabalhar, a maioria de nós, né? Então, essas mulheres, Lélia, por exemplo, e Beatriz, elas acolhiam esses jovens e sempre tinha aquela conversa que nos dava força para estar aqui também, se sentir aqui também é meu lugar. Só que a gente sabia que tinha que construir, né? E ao longo desse tempo, os coletivos também têm feito esse papel, né? Tanto que esse coletivo André Rebouças de Beatriz Nascimento, né, que ela ajudou a constituir, hoje fazem parte, esses novos coletivos negros, do que modifica um pouco a universidade, né? Do que consegue trazer não só autores negros, mas exigir que suas disciplinas tenham esse conteúdo. E elas tinham esse papel ao longo desse trabalho. Porque nada mais, nada menos, o que se propõe, quando eu falei da perspectiva de Beatriz e que ela conclui, foi isso que eu encontrei, ela se coloca como uma cientista e como qualquer trabalho científico é sujeito à crítica. Então, o que você falou, o que a gente quer que esteja dentro da universidade, não é como uma coisa, um dogma. Não, você tem que é para você discutir, para refinar, ampliar esse pensamento. Ou não é esse o papel da universidade? Mas não podemos deixar de registrar, e eu afirmo, não tem universidade, pelo menos as públicas, né, que ainda o pensamento é um pouco mais livre, mais coisa, que não tenha um coletivo negro, um grupo negro. Por que existe? Porque a gente quer ser pretinho que se reúne? Não. Porque além de fazer isso aí que você fala, né, a gente trazer uma literatura que eles ignoram, como eu estava falando, garantir que você esteja dentro da academia, não solitariamente. Em lugar nenhum a gente sobrevive solitariamente. Então, isso para mim é uma prova concreta que o racismo está aí se reinterpretando, se colocando muito bem numa sociedade capitalista e que diz que quer ser liberal. Né? Por exemplo, eu não entendo, né, o negro conservador. Quer conservar o quê? Explica aí, minha irmã. Você vê se tem. Eu não sei o que eu não quero conservar nada num país que uma mulher negra morre porque está defendendo uma outra mulher. Não negra, ainda diga-se de passagem. Mas era a solidariedade que a gente, do movimento de mulheres e homens negros, né, sabe que a gente só vai conseguir derrocar o racismo se existir essa solidariedade e empatia entre os seres humanos. Eles ficam, quando a gente fala do racismo, eles dizem assim, porque todo mundo é ser humano. Mas é isso que nós estamos lutando, para que eles compreendam um momento como esse, o que é que diz? O que é que se diz? Porque essa coisa que você falou do conservador, o conservador é aquele que acha que ele pode ser sozinho e sobreviver a tudo. Manter a sua cultura, tudo imutável. Imutável até que deixe de servi-lo.
Sim, exatamente. É conservador nesse sentido. E falando dessa coisa da solidariedade e sobre a morte de Beatriz, foi justamente em cima dessa questão de ser solidária com uma outra mulher, agredida pelo seu companheiro, que Eu acompanhei o julgamento do assassino de Beatriz. Aliás, desde a morte, né, lá no Flamengo, num bar no Flamengo, eu acompanhei não só por ser militante no Movimento de Mulheres, por amar a Beatriz, né, que ela realmente era, e sabia da luta dela de estar nesse mundo com essas, né, dessa forma, e era também da Comissão de Direitos Humanos, cuja presidência era Jurema Batista, e eu trabalhava no gabinete. Então, por exemplo, foi minha tarefa acompanhar o julgamento. Então, ter que ouvir todos aqueles detalhes mórbidos, né, que esta infeliz mulher, que era casada com esta criatura, sofria várias agressões, várias violências, e no ouvido de quem a solidariedade de quem ela encontrava num apartamento no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, que cada um quer cuidar de sua vida. Era no ombro de Beatriz Nascimento. Ela e a filhinha dela de 8 anos. Então, Beatriz, querendo ou não, estava envolvida nesse drama. E sabia que aquele homem era perigoso. Depois da morte de Beatriz, que procura, é que as pessoas souberam que ele era um homem perigoso. Mas branco, bandidos são os pretinhos, os não brancos. Branco né, não é um homem perigoso, tal, né? Mas depois é que descobriu que ele era um homem perigoso, golpista, né, que explorava as mulheres. Ele vivia de artimanhas. Ele, entendeu? Era esse malandro, esse cara que quer se dar bem, não tinha um trabalho fixo, tinha uma lancha, tinha uma mãe de classe média, né? Agora eu não me recordo se ele tinha pai. Então ele vivia, entendeu? Sem pegar no pesado, como a gente diz. E Beatriz, por algum motivo, ela percebeu que esta criatura tinha esse perfil. E ela sempre deixava a porta para essa pessoa. para essa companheira A agredida. companheira dele. Aí, numa agressão violenta, ela se abrigou na casa de Beatriz você faria o quê? Faria uma conversa com essa pessoa, dizendo, olha, fulano, olha, cuidado, atenção e tal, mas não é, eu falo assim, no caso dessa, eu sempre falo, olha, não é só você que está sendo atingido por um marido violento, né, pernóstico, né? Mas ele não é agride. Mas as palavras, sabe? Você tem que levar em conta que você está educando outra criança. Isso também é educação, sua filha e tal. Então, provavelmente, a conversa de Beatriz era nesse nível. Aí, Beatriz está lá no bar, que era um bar próximo de família, que o pessoal, quem estava no bar, os vizinhos, as pessoas moradoras dali. Aí ele chega e confronta Beatriz. Você pare de encher a cabeça de mulheres. Aí Beatriz respondeu que falaria com ela. Aí Beatriz disse, você não é um bom exemplo, uma coisa assim. Mostrando que ele, não sei se a intenção dele era essa, ele puxou o revólver. Aí ela chamou ele de covarde. Ele deu um tiro. Chamou ele novamente de covarde. Aí ela tirou no balcão. Chamou ela caindo. O terceiro ainda chamou ele de covarde. Foi assim, impressionante. A gente já sabia isso e eu ouvindo isso. Mas sabe o que é que mais me doeu? A infeliz. Eu não sei onde está essa criatura hoje. Ia para o julgamento e todo dia de julgamento ela levava a menina de 8 anos
e ela era testemunha da defesa. Isso nós, entendeu? Aí eles diziam, as pessoas, gente do movimento, gente, ai meu Deus, eu não conseguia, eu era um olhar no juiz, no júri, o meu primeiro júri, e o outro olhar nela, e ela sozinha com a filha dela, ela ficou lá, nem a família dela, ela foi a favor. Foi assim que Beatriz partiu, defendendo uma pessoa que meu pai me perdoa, que não merecia. E ela foi até o final, Ela foi até o final. defendendo o que ela acreditava. Não acreditava. Defendeu a mulher, defendeu Sim, e foi era- uma vítima é. do feminicídio, E o literalmente. feminicídio. Isso é bom. A Beatriz realmente marcou o tempo e a história, né? É. Ela teve um dos marcos, o filme Ori, que ela fez. Que é um filme que pensa nela, pensa no povo negro, na África. Você faz um mergulho, entendeu? Aquele som. E a voz dela, né? Então, se faz muito presente. Que acreditava, sim, que nós estávamos no processo de revolução. Revolucionário, de mudança, de transformação. E ela tinha esse cuidado com as pessoas, né? Eu sei até da história do seu filho, eu gostaria que você contasse. Ela tinha esse cuidado. De Luão. Meu filho tinha nascido em 94, então ele tinha meses, né? Quando eu estava com ele e com o pai dele, que era amigo da Beatriz, né? Eu só via de longe, não tinha tanta relação. E ela pegou um cartaz do filme Ori e falou, olha, esse é para o Luan, esse é para o filho de vocês. E eu guardei durante muitos anos aquele cartaz, né? E pegando um daqueles canudos que a gente... Antigamente, o movimento, a gente fazia muito cartazes, né? E meu filho foi morar, né? Agora com a namorada, então eu peguei o cartaz do filme Ori, mandei fazer um quadro, tá lá na casa dele. Então, aquilo é um marco, né, de uma história que passa da geração. Tem um marco da Beatriz Nascimento, que tinha esse cuidado com a nossa história coletiva, né, porque era isso, para poder passar para essa geração. Né? Estamos aqui falando de quem? De Beatriz. De Beatriz. Beatriz Nascimento, que também tem nome e sobrenome. E fazendo uma parte negra lindíssima. dessas elegante. histórias, a gente vai ter a segunda Marcha de Mulheres Negras, em 25 de novembro desse ano. Porque é necessário. Porque é necessário. Porque nós, mulheres, somos necessárias da estruturação, somos maioria da população brasileira, somos cerca de 28% a 26% da população brasileira, somos maioria desse segmento, e temos muitas das histórias passadas, muitas das construções presentes e construindo o nosso futuro. E, na verdade, a marcha se propõe isso, me apontar para o futuro. Uma coisa para cima, em que às vezes pode ficar incompreendida, mas é que a gente gosta de estar bonita, de, sabe, falar na alegria, né, falar e viver a alegria, porque a gente sabe de muitas mulheres que precisam saber. Foi Beatriz e Lélia que me permitiu estar esse lábios vermelhos seu. Minha amiga. Salve Beatriz. Salve Beatriz. Salve nós. Bom, entrando nessa roda, né, da nossa abertura da campanha dos 21 dias, dessa 9ª edição, a gente está aqui com o Júlio do IPEAFRO, parceiro de muito tempo, por conta desse histórico, desse ícone que é Abdias de Nascimento. Nós estamos, e ele está certamente, nos orientando onde quer que esteja, e uma campanha fundamental, né, porque eu acho que essa campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, ela unifica uma vontade de toda a coletividade negra, né? Então, é iniciativa mais do que fundamental e a gente vai sempre apoiar. Fala um pouco do IPEAFRO, né? E desse papel do Abdias, porque a gente tem uma geração que conhece o nome Abdias, mas assim, o IPEAFRO e quem é
essa pessoa, esse ícone que foi e é ainda para a gente hoje, o Abdias? Então, Luciene, o IPEAFRO é uma organização que foi criada em 1981, justamente pelo professor Abdias Nascimento, depois de 13 anos, né, de exílio, né, o exílio, a ditadura militar, é sempre bom lembrar, né, e ele retornou ao Brasil com a missão de organizar todo aquele acervo organizado, né, que ele vinha juntando desde a década de 30, quando passou pela Frente Negra, depois fundou o Teatro Experimental do Negro, o Jornal Quilombo, o Museu de Arte Negra, um projeto voltado para as artes, né? E aí ele vai para o exílio, leciona lá e no seu retorno ele organiza o IPEAFRO em torno desse acervo, né? Para dar continuidade à sua luta ancestral, que é uma luta para a valorização da cultura negro-africana, acima de tudo, e o combate ao racismo, né? Então o IPEAFRO nasce com essa vocação e ele tem a missão de preservar, gerir, articular e difundir esse legado de Abdias Nascimento em múltiplas linguagens. Então, Abdias Nascimento foi essa pessoa que é a referência para muitas pessoas, para muitos de nós, que conseguiu atuar em várias frentes, né? Como jornalista, como economista, como um político de partido, mas antes fazia militância dentro do movimento negro, como teatrólogo, né? Como intelectual, como professor. Então, acho que então, pintor, né? É uma faceta que está dando bastante visibilidade a esse trabalho do Abdias e, consequentemente, ao IPEAFRO, né, que é essa organização que vai dar continuidade a essa luta dele. E a gente se inspira muito nessa força desse ancestral para disponibilizar esse acervo e esse conhecimento para a luta coletiva, né? Porque não era simplesmente um pensamento que era teórico, era um pensamento teórico aplicado a uma prática, né? Por isso que as organizações têm tanto peso, né? Tanta importância e muitos de nós usamos como referência, né? Então acho que o IPEAFRO está dentro da campanha por ser uma campanha que reúne a coletividade negra, né? Então a gente precisa estar junto, é um pezinho no ativismo, um pezinho fora, né? Então acho que esse caminhar nos fortalece e torna a atuação do IPEAFRO e outras tantas organizações que passaram por aqui, apoiam a campanha, relevante nesse sentido, porque é uma atuação coletiva. Essa foi sempre a ideia dos 21 dias, né? Juntar, coletivizar para essa luta que envolve a questão antirracista, né? E o que a Angela Davis fala, que não basta ser contra o racismo, precisa ser antirracista, fala um pouco também da histórica do que foi o Abdias, né? Porque ele era ativista, ele era um professor das artes, mas ele juntou isso, ele foi a primeira secretaria, né, aqui no Rio de Janeiro, né, na época de Brizola, então fez esse trabalho de que a gestão pública tinha que fazer coisas da política para essa população, a gente é a maioria, mas não tinha nada voltado, e depois foi senador. Exatamente. Então ele fez essa construção para que a gente quer uma luta coletiva, mas é tarefa do Estado fornecer esse caminho. É muito interessante você trazer esse aspecto, porque ali no começo da década de 80, ele volta do exílio e ele vai assumir como o primeiro deputado federal. Mas aí, quando ele vai no discurso dele, o primeiro discurso dele é justamente falando de outros deputados historicamente que atuaram naquele espaço, mas que não eram reconhecidos como pessoas negras. Então ele faz essa referência a outros deputados, assume essa condição de ser efetivamente o primeiro reconhecidamente negro, e aí ele faz a primeira proposta de um parlamentar lá no começo da década de 80, em relação à questão, por exemplo, do feriado de Zumbi, né, que se tornou um feriado nacional somente agora em 2024. Portanto, são quase 30 anos de luta para uma conquista que foi um feriado, que não é simplesmente o feriado, né, mas é o simbolismo para se tornar uma pauta nacional, né? Então essa luta, muitos de nós estamos plantando aqui sementes, né, que a gente talvez não veja e colher. A gente espera viver muito tempo para isso. Mas acho que esse é o grande espírito, né? É como que essa ancestralidade, e aí olhando para Abdias Nascimento e tantos outros, Lélia Gonzalez, né, tantos outros que pavimentaram esse caminho antes de nós, eles atuavam com esse sentido de urgência, mas sabendo que muitos desses resultados talvez eles não veriam em vida, né? Mas ainda assim seguiam a sua luta. Então acho que a grande
Acho que a grande lição do professor Abdias Nascimento que a gente carrega é isso, é a persistência independentemente do contexto, e sempre dialogando não só dentro do movimento negro, isso é fundamental, tentando construir essas pontes, né? Eu acho que essa estratégia dele de dialogar, né, o que a gente chama de mainstream, é uma estratégia de falar que é o seguinte, a gente precisa dialogar e trazer para dentro, trazer o que você falou, né, de Angela Davis, não basta ser só, né, você precisa trazer esses aliados para a luta, né, botar lado a lado e vamos fazer assim, a gente quer que você faça isso, vamos seguir em frente e dar os braços e caminhar juntos, né, sempre olhando com o nosso protagonismo, com a nossa visão de mundo em diálogo com outras, lógico, digamos assim, outras cosmovisões, mas sempre tendo essa confiança de que a gente tem um poder, uma cultura ancestral que nos guia para seguir adiante. E assim, dentro da campanha dos 21 dias, a gente tem uma data marcada e importante que está no nosso calendário, dentro desses 21 dias, que é o 14 de março. 14 de março é a data do nascimento de Abdias, também da Carolina Maria de Jesus e da execução de Marielle Franco, né? E a gente está nesse momento, né, que a forma que a Abdias sempre se colocou, esses 3 personagens, sobre a questão da democracia dos espaços, e tem esse papel grande político de Abdias. Exatamente. O 14 de março ele se tornou uma data absolutamente importante, né? A partir da tragédia do assassinato da Marielle Franco. E aí você tem essa coincidência, né? Do nascimento de Abdias Nascimento e a grande escritora Carolina Maria de Jesus, que nasceram no mesmo dia, né? No 14 de março de 1914, ambos nasceram muito próximos, inclusive, com uma distância um em Franca, né? E muito próximo um do outro. E em 2018... o assassinato da Marielle Franco, que bate diretamente na questão da democracia, né? A morte da Marielle Franco é um atentado à democracia, né? Uma vereadora eleita atuando no seu papel, né? Sai de uma instituição, uma organização, uma reunião de mulheres negras, né? Na Casa Preta, Casa das Pretas, atividade que era dos 21 dias, né? E é assassinada, interrompida, e a gente viu depois, né, uma série de questões relacionadas ao processo, diversas autoridades envolvidas na questão de surrupiar provas e atrasar os processos de investigação, né, dentro do contexto de um governo que estava um governo de extrema-direita, então é muito perigoso, né? Então a gente volta lá atrás, né? A história ela se repete, né? A gente tem aqui que sempre trazer que a questão da democracia, embora a gente sempre fala, né, aquela coisa da coalizão negra, enquanto houver racismo não há democracia, mas ainda assim dentro dessa democracia a gente precisa lutar para o mínimo que a gente tem aqui para construir, não retroceder, né? E aí o contexto atual é muito importante a gente discutir esse assunto, e acho que a campanha ela não deixa de ser uma ferramenta de luta, no sentido de agregar, de trazer pautas variadas, do cinema a uma instituição cultural voltada para acervo como o IPAFRO e tantas outras, mas para discutir essas questões como? Através da música, através da educação, através das artes, através da economia, né? Do fato de você preparar as organizações também para poder atuar, né, do ponto de vista financeiro, administrativo, financeiro, enfim, é uma campanha ampla que abarca tudo isso. Então, acho que são iniciativas que contribuem para um Estado democrático de direito, né, como se fala. Mas é um direito que a gente precisa avançar, né? Direito para quem, né? Então, acho que a gente também discute esse direito e luta por essa democracia. Falando desse contexto, né, porque a democracia, as artes foram muito atacadas na educação, e Abdias utilizou muito das suas artes o símbolo de Sankofa. E a gente utiliza nessa arte dessa edição Sankofa, né? São vários. E aí Abdias utilizou isso dentro dos seus trabalhos, dos seus quadros. O grande trabalho do Abdias foi, assim, essencialmente ser um decifrador ser uma ponte, né, entre essa África, que é uma África remota, idealizada, e ele traz para a realidade. É isso que eu acho que é o ponto. É isso que eu acho que é o grande diferencial, Luciane, de você pensar e olhar para o pensamento dele. Ele sai desse panteão
da coisa idealizada, ele traz muito para a realidade. Então, o Sankofa é um elemento do qual ele foi estudar, entender o que era aquilo e como que ele trazia aquilo para a realidade. Então, ele botava nos quadros, nas pinturas, falava sobre a questão do Sankofa, né? Esse olhar para trás para a gente entender o contexto atual e construir um futuro nessas bases ancestrais africanas, né? Então, essencialmente, assim, a proposta do IPEAFRO, a proposta do Abdias Nascimento foi olhar para esse passado rico, histórico, cultural, de várias contribuições na arqueologia, na mineralogia, na economia, etc, etc, mostrar esse valor e trazer isso para uma aplicação cotidiana. Então, quando a gente vê a camisa disso, né, a camisa com símbolo de um adinkra, que fala sobre essa questão de, por exemplo, que refuta a narrativa de que negros e negras só têm uma linguagem oral, e quando a gente traz na campanha um símbolo desse que é milenar, a gente está justamente discutindo e provocando esse tipo de reflexão, né? Essa história que nos conta, a história que a história nos conta, não conta, né? A história que a história não conta, foi o Samba da Mangueira, é justamente isso. A nossa história, a história dos povos originários, né? Tá tudo ali confluindo para essa beleza, né? Que se manifesta como um símbolo, mas é um símbolo de beleza, de arte, de comunicação. Então, na verdade, assim, falando disso, nosso papel IPEAFRO da campanha é justamente construir o presente, construir o futuro, vendo o que a gente está fazendo no presente, mas nunca esquecer do passado. Nunca esquecer do passado. O passado, ele é a nossa fonte de inspiração para que a gente possa, primeiro, né, como nós que andamos, somos, como a gente gosta de brincar, nós que somos jovens há menos tempo, digamos assim, a gente sofre do mal de achar que a gente tem que inventar roda, né? E quando a gente é muito novo, a gente vive muito isso. Só que é só olhar para esses ancestrais, essas referências, e a gente vê que eles construíram muita coisa. E que o nosso papel é pegar essa construção, passado, trazer para o presente, fazer pequenos ajustes e jogar para frente para que outras gerações possam puxar esse legado. Então, acho que quando a gente olha para trás, a gente não olha para trás com saudosismo. A gente olha para trás para aprender e construir o futuro. É uma estratégia, uma metodologia de conhecimento voltada nas nossas raízes ancestrais. Então, acho que fundamentalmente é isso que a gente faz. Olha lá para trás, não é porque a gente está com saudade, é porque a gente sabe que esse passado ele se repete, né? Então, a gente olha, aprende e escolhe o caminho que a gente quer seguir, podendo eventualmente até prever riscos, como, por exemplo, o risco da não democracia. Então a gente luta contra isso porque a gente sabe que nos afeta diretamente, porque a gente fala o que a gente quer. E num país que não tem democracia, a gente não poderia estar fazendo isso aqui. Então, acho que a campanha dos 21 dias, ela tem essa função de nos aglomerar, de nos colocar juntos, independentemente do nosso corre-corre do dia a dia, olhando para esse futuro que é utópico, mas que a gente constrói com o pezinho no chão. Acho que é isso que a gente faz quando a gente está junto. É isso, vamos continuar juntos. Sempre. Essa nossa roda tá ótima. Estando aqui agora, Denise Nicastro, ela que é da coordenação da campanha dos 21 dias, e a gente está discutindo várias coisas, e qual é o papel, por exemplo, para a vida dos trabalhadores negros dentro dos seus espaços de trabalho, e tem a representação para isso sindical. Excelente pergunta, Luciene. Como a Luciene me apresentou, sou Denise Nicastro, sou assistente social, sou petroleira, e eu considero, Luciene, que a luta do movimento sindical, assim como das suas bases, dos conselhos também de classe, das suas bases, né, é em defesa da classe trabalhadora e da democracia. Mas nada disso é eficiente se não for junto com a luta antirracista, do combate ao racismo, né? Tem que fazer, sim, a defesa da pauta dos trabalhadores bancários, dos trabalhadores petroleiros, mas tem que também estar nessa luta com
os motoboys, as domésticas, os técnicos de enfermagem, por exemplo, que são categorias profissionais formadas, em sua maioria, por pessoas negras, né? É isso, tá todo mundo junto e misturado nessa luta no combate às opressões e às injustiças por uma sociedade mais justa e igualitária, né? Pois é, fazendo essa discussão que envolve a classe, mas que envolve a questão do gênero, porque quem são esses trabalhadores, né? São mulheres, a maior parte são negros, tem uma comunidade imensa das mulheres negras, que é o maior segmento populacional. Então, poder discutir essa pauta dentro desse segmento, né, que luta pelas políticas que envolvem esses trabalhadores é fundamental, é meio básico, né? Com certeza. A gente sabe que a classe trabalhadora, né, a maioria da classe trabalhadora do nosso país, ela tem cor, ela tem gênero, e isso não pode ser ignorado, né? E se a gente ignora as demandas e as necessidades desse grupo, desses grupos sociais, a gente está fazendo uma luta vazia, né? Uma luta sem sentido, né? Então, é isso. Aproveitar para chamar toda essa base para se somar à luta antirracista, nesse combate, né, ao racismo na nossa sociedade brasileira, se somar às atividades dos 21 dias de ativismo contra o racismo, todo mundo na marcha no dia 21, porque é isso, né? A gente faz a luta com muita gana, mas também com muito afeto. Então, a gente espera todo mundo lá, dia 21 de março. Nessa história de a gente poder estar coletivamente festejando, porque a gente tem luta, tem prazeres, tem festa e muita cultura para trocar, né? É isso, a gente vai estar lá para receber todo mundo e estar fazendo essa caminhada, lembrar que a pequena África é nossa também, né? Então a gente tem que estar lá marcando espaço, marcando presença, né? Nesse espaço que é tão importante para a gente, para o nosso povo preto, né? Então todo mundo lá, junto lá com a gente no dia 21 de março. Super bom estar aqui com você, nossa companheira de todas as horas nessa construção. Então, Denise, valeu, estamos juntas nessa coordenação e um papel super importante para falar justamente desse espaço que é a nossa vida cotidiana dentro do trabalho, né? É isso. Obrigada, Lu, pela oportunidade. Convocar toda a classe trabalhadora para estar junto com a gente na campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que começa no dia 7 de março, passa pela marcha no dia 21 de março na Pequena África e termina no dia 27 de março. Então, todo mundo junto, tá bom? E entrando para a roda, Raquel Matoso. Olá, pessoal. A gente está aqui nessa campanha vestindo literalmente a camisa e, nesse momento, vamos falar da nossa lojinha. Nossa lojinha tem produtos que ajudam a gente a financiar essa campanha, né? Lembrando que nós somos uma campanha que as atividades são autogestionadas, assim como a nossa campanha é autofinanciada. Então, dá uma olhada lá no nosso site, 21 dias de ativismo contra o racismo.com. Lá você vai encontrar a nossa lojinha, escolha seus produtos para colaborar com essa construção. E esse ano, a identidade visual que vocês vão ver estampando as camisas e os produtos da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo foi elaborado pela Rayara Teixeira, estudante de design da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que pensou a identidade visual para homenagear Beatriz Nascimento e todos os que vieram antes de nós. E a gente falando do site, a gente precisa lembrar que teve a colaboração super forte do grupo da Conexão lá da UF. Então, é uma participação muito coletiva que a gente tem na construção dessa campanha. Exatamente. Os estudantes do grupo de pesquisa Conexões para Além do Campus, desde 2022, têm colaborado na construção e manutenção desse site. E com isso, eu quero reforçar a importância da participação da juventude, tanto na campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, quanto nos movimentos sociais. Precisamos muito, muito, muito que vocês caminhem conosco, porque isso dá toda essa beleza aqui, ó. A gente pode lembrar também quais são as várias gerações. Quem está gravando, que está construindo a nossa parceria desde 2019, está sendo com o Kutni, que é coordenado por Dom Filó, esse ícone da geração, tanto do registro oficial das lutas negras, né, em vídeo, como também da música, porque afinal de contas ele também faz e constrói
um espaço lúdico da cultura da música negra. É um referencial que, inclusive, ele vai estar aqui em alguns momentos, vocês vão assistir, ele vai estar falando de Beatriz Nascimento também, porque ele presenciou a caminhada dessa nossa querida pensadora, ativista, quilombola, desse ícone de resistência que inspira essa campanha esse ano. Sou Marina Ribeiro, componho a coordenação dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Sou Iaô de Iemanjá, do Ileu Meu Juarô, que tem como liderança o babá Dailton de Ogum, né? Sou também cientista social e educadora popular. E vou conversar aqui com Iá Dolores, a quem eu peço sua bênção e peço também que a senhora se apresente. Oi, abençoe, a bênção. Eu aprendi com Mãe Beata de Iemanjá que a benção a gente troca, independente da hierarquia. Eu sou Dolores Lima, Iaueaiele, Ialaxé, do Axé e da Cileodé, sou professora da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro, acompanho a coordenação do Fórum Estadual de Mulheres Negras, né, das marchas que nos encontramos sempre, e acompanho a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, a qual o nosso povo, o povo de matriz africana, compõe por entender alinhamento nas pautas e na luta. Ai, que bom. Então, essa conversa a gente queria tratar da lei que foi instituída em 2023, que é a Lei 14.519, que ela institui o Dia Nacional das Tradições, das Raízes de Matriz Africana e das Nações de Candomblé. Como essa lei contribui para a valorização e o respeito para as nações, para as comunidades de povos de terreiro? Então, essa lei é resultado de uma longa luta de muitos ativistas que são do candomblé, e que estão ali na busca de coisas que são alinhadas, questões que são alinhadas à própria campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que diz respeito à reparação, que diz respeito a recobrar a memória dos nossos ancestrais, assim como esse ano, brilhantemente, foi escolhido Beatriz, né, com Ori, que é aquilo que nos guia, que nos traz até aqui e que tem conduzido toda essa equipe para muitos avanços no cotidiano, que parece uma simples campanha, parece uma simples lei, mas que no cotidiano vai mudando o olhar das pessoas em relação àquilo que é estranho, que é diverso e que não é aceito pela visão eurocêntrica, falocêntrica e colonial. Então a gente já vem se somando por diversos caminhos, e a partir de 2023, né, a gente faz uma ação conjunta, a gente se encontra no Cais do Valongo, os 21 dias encerra no dia 21 naquele ano, e a gente recebe no Cais do Valongo, a gente estava no nosso xirê, né, que marcava o dia dessa lei, e aí a gente recebe, e aí com uma belíssima homenagem, um momento bastante emocionante. E no ano seguinte também a gente vai se encontrar sempre, porque é naquele cais que os nossos antepassados chegaram e é ali que a gente tem que travar. Eu queria que a senhora pudesse falar também o quanto que os 21 dias, né, de combate ao racismo contribui para o enfrentamento ao racismo religioso, né, que ainda segue perseguindo as religiões de matriz africana, né? Todo ano a gente tem um episódio novo e outro. Então eu queria que você pudesse comentar também. Então, isso foi um pouco a minha tese, minha dissertação no mestrado, então não dá pra gente abordar tudo aqui. Mas ele tem alguns elementos e algumas nuances que não estão restritos à dimensão de um simples debate sobre intolerância religiosa. Nos conflitos desses territórios existem disputas econômicas, políticas e dos domínios armados e dos comércios ilegais. Então tem algumas nuances ali que não é tão simples assim chamar só de intolerância religiosa. Obviamente que há segmentos, setores de religiões antagônicas, né, que estão aí sendo denominadas neopentecostais, que têm uma relação de conflito e de enfrentamento, e aí tem estudos de outras Ialorixás, inclusive,
que vai falar da importância dessa atuação do segmento evangélico dentro dos presídios, a remissão de pena. Tem todo um outro debate, né, que não é simplesmente a gente falar disso. Agora, a nossa presença na rua, que acontece geralmente somente no dia do presente de Iemanjá, a presença das nossas roupas, das nossas indumentárias, dos nossos elequés, dos nossos torsos, que é amado no dia do presente de Iemanjá, no restante do ano ele é rechaçado. Então, outros momentos de aliança com os movimentos sociais que integrem povos tradicionais de matriz africana, ela é extremamente importante para o encaminhamento do local público ser também um local desse diverso e também seja dos povos tradicionais de matriz africana. Então, essa é a importância. Então, eu quero agradecer a senhora, né? E agradecer esse diálogo, porque é extremamente importante, né? O quanto mais a gente puder falar, né, sobre o combate ao racismo, sobre essa faceta que é o racismo religioso, o quanto nos violenta, é fundamental, né, para que a gente possa avançar em garantia de direito, né? O direito de existir em plenitude. Então, muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço a existência desses oris brilhantes que pensaram essa campanha. Quero encerrar aqui fazendo uma homenagem para Beatriz, contribuindo com essa homenagem e juntando com o que a gente chama de ori, o que a gente louva de ori, com um momento em que a gente se encontra no Cais do Valongo, que foi através do mar, né, nessa grande diáspora calunga grande que nossos antepassados chegaram, que a gente canta assim: Iemanjá ni shekeni, yaori ni shekeni o, ori o, Iemanjá ni shekeni. Ô, doido. Marcha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo é uma marcha que nós estamos inspirados em várias marchas pelo mundo. O movimento negro brasileiro, historicamente, tem afirmado as marchas como instrumento de convocação da sociedade para a discussão e enfrentamento do racismo. A marcha de 88, uma marcha histórica do movimento negro, convocando a sociedade, o enfrentamento das ações antirracistas. A marcha na própria Chaperville, no dia 21 de março, que também convocando a sociedade na África do Sul para o enfrentamento contra o racismo, que a gente também viu essas marchas espalhando pelo mundo, a marcha em Selma, nos Estados Unidos, a marcha em Londres também, no dia 21 de março. Então vemos a importância das marchas como instrumento de convocação da sociedade, convocação de toda a militância do movimento negro para o enfrentamento ao racismo. E a gente vai ver agora um dos professores que vão estar junto com a gente, o professor Flávio Henrique Cardoso. Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio Henrique Cardoso, do Negrociando História. Vim fazer um convite especial para você. No dia 21 de março de 2025, faremos a marcha pelos 21 dias de ativismo contra o racismo. Conto com a sua presença. Não deixe de acompanhar as atividades da campanha, de 7 a 27 de março, tá? Acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe no nosso site, 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Não é, Lu? Sim, e não deixe de ver. As atividades, elas podem ser presenciais, podem ser online, e você vai vir e estar junto com mais pessoas que, assim como você, que também acha importante, que é um ativista, para fazer essa discussão. São tantos os temas, são tantas as discussões, em tantos lugares, com certeza você vai encontrar algo que vai te interessar muito. Então, acompanhe, veja o que a gente está apresentando e o que a gente pode vir trazer para vocês também. Divulgue para os seus amigos e estaremos, né, nesses 21 dias juntos, juntas e juntos. Estamos esperando você. Vem conosco.